Tudo bem, você está bem, senhora Mock? É a mesma voz que costumava acordar os telespectadores no Jornal da Manhã. Após ser pega por uma câmera furtando as luzes de Natal da vizinha. A ex-apresentadora de notícias, vista em seu vídeo de currículo no YouTube, agora é acusada de matar a própria mãe. Andy Mock acabou de fazer sua primeira aparição diante das câmeras no tribunal. Este é o vídeo, segundo a KSN Televisão. Durante a audiência, notamos que ela chegou a esboçar um sorriso. O que novos documentos revelam sobre por que a polícia acredita que ela matou intencionalmente a própria mãe. Estamos no caso apresentado por Law and Crime. Eu sou Chris Stewart. Agora, a história que estamos acompanhando hoje, essa história de uma ex-apresentadora do Morning News, acusada de matar a própria mãe, esfaqueando-a várias vezes até a morte. Isso virou notícia nacional esta semana por ser chocante. Agora, veja a suspeita deste caso. O nome dela é Angeline Mock. Ela compareceu ao tribunal em Wichita, Kansas, esta semana, após ser presa no Halloween. Agora, ela está enfrentando uma acusação de homicídio em primeiro grau pela morte da própria mãe. Daqui a pouco, eu trago mais detalhes sobre o que aconteceu durante essa audiência no tribunal. Mas quero começar falando sobre o que sabemos a partir dos documentos do tribunal e da polícia sobre o que as autoridades acreditam que aconteceu. Esta manhã, às 07h51, os policiais responderam a uma chamada de esfaqueamento no quarteirão 1500 da East Crowley. Em 31 de outubro, a polícia atendeu um chamado nesta casa em Wichita, Kansas, inicialmente descrito como um corte. Então esse é o áudio, de acordo com o Broadcastify, parte das conversas do despacho. Enquanto as autoridades iam até a casa, encontraram Anita Avers, de 81 anos lá dentro. Segundo a polícia, ela foi esfaqueada várias vezes, levada ao hospital, mas não resistiu. Eles dizem que a encontraram em sua cama, dentro da casa. Agora, a pessoa que a polícia diz ter feito isso era a garota da qual Anita parecia ter muito orgulho, sua filha. A apresentadora de notícias em sua foto de perfil, Angeline Mock, que profissionalmente usava o nome Andy na televisão durante sua carreira no jornalismo local. Aqui está uma foto de Andy e sua mãe, postada em 2019. Então você fica se perguntando, olhando para essa foto, o que aconteceu quando vê uma foto assim? Bem, aqui está o que sabemos sobre Andy Mock. Após ser flagrada por uma câmera roubando as luzes de Natal da vizinha. Então esse é o portfólio dela da época em que trabalhou na televisão local. Segundo o LinkedIn dela, Mock atuou em notícias locais por mais de 10 anos. Esse era seu trabalho. Talvez, por fora, pareça glamuroso. Todo mundo está sempre com um sorriso no rosto, especialmente quando se trata do noticiário da manhã. Mas é absolutamente uma carreira desgastante. Posso te garantir isso. Pelo LinkedIn e currículo. Parece que Andy Mock batalhou muito como jornalista para chegar onde está. Ela iniciou a carreira em novembro de 2002, como repórter esportiva em uma televisão de Lincoln, Nebraska. É uma cidade e mercado pequenos. Depois ela avançou na carreira em Rochester, Minnesota. Ela passou por Missoula, trabalhou em Oklahoma City e atingiu o auge da carreira em St. Louis. Ela foi âncora do noticiário matinal lá de março de 2011 até fevereiro de 2015. Depois disso, ela deixou o ramo e foi para vendas de software. Agora, não é incomum as pessoas saírem do ramo de notícias, especialmente quando você pensa nos horários estranhos de trabalhar no noticiário matinal. Ainda não sabemos. A partir de 2015, o que ocorreu na vida de Mock? Ela teve algum desafio. Ela teve problemas de saúde mental? Como se relacionava com a mãe? Ainda não sabemos, mas em 31 de outubro, a polícia afirma que Mock teria matado a própria mãe. O que levou a isso? Novamente, isso ainda não está claro. Agora, quanto à cena que aconteceu naquele dia, em 31 de outubro, há uma vizinha que falou com a KAAKO televisão em Wichita, que disse que Mock correu até ela e o namorado supostamente após o assassinato. A vizinha disse: "Uma mulher se aproximou do nosso carro coberta de sangue. As mãos e o corpo dela estavam cheios." A vizinha pediu para ligar para o 911 e disse que Mock pegou o celular deles e correu para casa.
Ela a descreveu como agindo, abre aspas, assustada. Agora, novamente, ainda não ouvimos o lado da história da Andy. Mas, de acordo com o Broadcastify, que é como podemos ouvir as conversas do despacho policial, ouça o que o despachante disse no rádio. Então a frase foi: ela teve que esfaquear a mãe para se salvar. Então isso significa que pode ser um argumento de legítima defesa para Andy Mock? Vamos ver. Se for um argumento de legítima defesa da defesa, pelo menos da polícia. Eles discordam que isso aconteceu. Mock está sendo acusada de homicídio em primeiro grau, o que indica premeditação, caso seja considerada culpada. Aqui está a foto da Mock na prisão. O nome completo dela, novamente, é Angeline, e ela tem 47 anos. Esta é a denúncia criminal do caso que os promotores estão apresentando. Na denúncia, escrevem: Angeline Mock, naquele momento e local, ilegalmente, de forma intencional e premeditada, matou uma pessoa. Anita Avers diz: não sabemos quais evidências a polícia tem que os levam a acreditar que isso foi homicídio em primeiro grau e que houve premeditação. Tudo bem, você é a senhorita Mock? Agora, Mock faz sua estreia no tribunal, segundo a KSN Televisão em Wichita, esta semana. Você está sendo acusada de homicídio em primeiro grau, um crime pessoal fora da classificação padrão. A fiança é de $1 milhão com monitoramento eletrônico pré-julgamento e proibição de contato com a vítima, testemunhas do Estado e seu padrasto. A fiança no seu caso. Com licença, sua próxima audiência será com o juiz Gearing em 14 de novembro às 13h30. 14 de novembro é a próxima data no tribunal. Você preencheu uma declaração financeira, eu vou aprovar isso e nomearei a equipe de advogados para representá-lo. Ana Clark, Breonna, Jorge, Yaka Bladani, Randall Price e Felipe Branco serão seus advogados representantes. Tudo bem, obrigado. Agora você viu a aparição dela. Foi rápido. Não disse muita coisa, além de admitir que seu nome era Angeline Mock. A próxima audiência dela será em 14 de novembro, disse o juiz. Ela não pode ter contato com o padrasto, mas essa é a única pessoa com quem ela não pode ter contato. Ela está presa sob fiança de $1 milhão, sem certeza se sairá enquanto o caso segue. Quanto à mãe dela, no obituário, Anita Avers foi descrita como uma mulher de fé que tinha paixão por aconselhamento. Na verdade, Avers era terapeuta clínica e familiar em Wichita, e a biografia dela no site da empresa diz isso. Ela era especializada no tratamento de adultos, com depressão, ansiedade, transtornos do espectro, traumas, transtornos de humor e questões de relacionamento, como casais, conflitos familiares, infidelidade e divórcio. Nesse obituário, também notamos que diz que uma das pessoas que Anita Avers deixou é sua filha, Angeline. Agora, para falar mais sobre esse caso e sobre os possíveis desdobramentos, está conosco Randy Kessler, advogado de julgamento e especialista em direito de família. Certamente, as dinâmicas familiares estão em jogo nessa história. Randy, é realmente triste. Mais uma vez, há muitas informações e não sabemos tudo. Como era a relação de Andy Mock com a mãe durante esse período? A mãe dela era terapeuta e muitas pessoas disseram que ela era uma pessoa incrível. Então, tem esse lado também. É um mistério. Andy Mock foi acusada de homicídio em primeiro grau, que é com premeditação. Quero dizer, normalmente, o que isso significa? Sabe o que isso significa? Quero dizer, eu sei, indica que havia intenção de matar alguém. Mas em alguns casos, onde, foi um momento, só uma frustração. Alguém teve isso. Tipo, o que premeditação, aos olhos da lei, realmente significa? Então é o mais forte dos mais fortes. Significa que eles acharam que ela planejou, que ela tinha essa intenção. Não foi homicídio culposo como machucar alguém e causar morte acidental ou perder o controle ao saber de algo terrível. Foi um ato de paixão. Isso foi totalmente intencional. Eles buscam a acusação máxima e a sentença mais severa possível. Mas quero mencionar que você estava falando sobre dinâmicas familiares. E, no lado civil realmente temos muito mais oportunidade de ajudar a consertar as coisas, certo? Podemos envolver psicólogos para ver se conseguimos entender o que está acontecendo, manter as pessoas afastadas umas das outras. Isso é uma análise retrospectiva, retroativa de certa forma.
Usamos psicólogos apenas para avaliar se há desculpa ou redução de culpa da ré devido ao seu estado mental. Sabe, se isso fosse um caso civil e se a vítima tivesse sobrevivido, haveria um psicólogo envolvido para descobrir. Existe uma relação familiar? Existe algum tipo de razão para que as pessoas tenham que se ver? No lado criminal é simples, A mais B igual a C. Os promotores acreditam ter provas suficientes para demonstrar premeditação e intenção. Ela tinha o que chamamos de mens rea, certo? Isso é, você sabe, a intenção de causar a morte da mãe dela. Essa é uma acusação bem pesada. Sim, e parece que o argumento, pelo menos pelo que foi noticiado, é que ela ligou para o 911 alegando legítima defesa. Que ela disse, sabe? A frase que o atendente falou é algo como: ela teve que esfaquear a mãe para se salvar. Que situação complicada, porém, porque pelo que entendemos, só havia 2 pessoas no quarto e apenas uma delas está viva para poder contar a história do que realmente aconteceu. Como esses casos geralmente se desenvolvem para acusação e defesa, quando você está tentando apresentar um argumento que, sabe, no caso da defesa, eles vão tentar argumentar. Parece que ela estava se defendendo e isso foi simplesmente o que ela teve que fazer. Isso levanta a questão: o réu deve testemunhar ou não? Essa é sempre a dúvida principal. Mas nesse caso, dá para imaginar pessoas do júri pensando: bem, por que ela simplesmente não nega? Mesmo que a lei diga que ela não precisa negar. Você não pode tirar nenhuma conclusão disso. Mas sabe, ela tem a oportunidade de dizer o que quiser sobre o que aconteceu e ninguém pode contestar. Se não houver câmeras ou outras provas, desde que ela compreenda e não contradiga as evidências científicas, o mais interessante é quando é a palavra dela contra a deles. Ela já tem uma boa defesa, melhor do que muita gente que a gente vê nesse tipo de situação, porque a reação dela foi imediata, certo? Não foi, sabe, aquela consciência de culpa de fugir ou esconder o corpo, né, ou tentar fugir ou não atender ligações. Ela ligou para o 911 e já vimos casos onde isso é a pior evidência contra alguém. Que o filho deles morre, eles não ligam para o 911 ou estão no quarto com alguém que morre e tentam outra coisa. Ela ligou para o 911 e disse imediatamente sobre as pessoas que viu do lado de fora. Eu tive que fazer isso em legítima defesa. Tem outra coisa na lei que, você sabe, a gente fala sobre boatos e exceções aos boatos. E às vezes, quando algo é mais provável de ser verdade do que não, criamos uma exceção à regra dos boatos. E uma delas é a declaração impulsiva, ou, se fizer parte do restante, apenas parte do ato que a causou. Sabe, 3 anos depois, ela dizer para alguém que não fui eu, isso é boato, a menos que ela mesma diga. Mas ela fala logo após o ocorrido: precisei fazer isso para me salvar. Isso é mais provável do que alguém refletir, consultar um advogado e depois dizer: eu tive que fazer isso porque senão ela ia me machucar. Isso já está aí, ela já possui certa defesa. A verdadeira questão como advogado dela seria: isso basta? O Estado tem provas suficientes para cumprir seu ônus? Ou precisamos que ela suba ao banco das testemunhas e diga: é por isso que eu tive que fazer isso? Ainda não sabemos porque ela diz isso, né? Talvez descubramos, talvez não. E eu também acho, porque você tem de um lado. Pelo que sabemos, ela não tem antecedentes criminais. Até agora, não há relatos de problemas dentro de casa. Todo mundo está falando que a mãe dela é uma ótima pessoa, que era terapeuta e trabalhava com questões de saúde mental e relacionamentos. A ligação para o 911 pode favorecê-la, mas ela também é acusada de esfaquear a mãe várias vezes. Eu nunca estive em uma briga com faca, pessoalmente, nem precisei me defender desse jeito. Vejo os promotores argumentando que não foi apenas uma vez, mas várias. Você só se pergunta se isso está nas evidências. Para os advogados, e se o advogado dela, enquanto eles vão conhecendo o caso... Sei que você atua nisso no lado civil, mas como são essas conversas iniciais? Tipo, você tem alguém que está, sabe, no caso, criminal. Quero dizer, ela pode passar o resto da vida na prisão. Como você descobre exatamente o que aconteceu? Você precisa ouvir a história dela, certo? A situação parece ruim. Que tipo de pessoa precisa se defender de uma mulher de 80 anos? Agora, claro, há algumas pessoas de 80 anos, mulheres que podem ser muito mais duras e fortes do que algumas de 47 anos. Isso não está, você sabe, fora do reino das possibilidades, mas eu gostaria de saber o porquê. Lidamos com malucos e exceções, não com pessoas normais e racionais.
Coisas que chegam ao meu escritório e que você cobre às vezes têm explicações, mas preciso saber qual é. A questão é, isso vai convencer um júri? Eles vão aceitar mesmo sendo verdade? Muitas pessoas têm defesas válidas, mas elas vão além do que os outros podem acreditar. Você precisa começar a digerir isso. Estamos apenas supondo e não sabemos por que ela se defendeu. Estou surpreso que ainda não ouvimos sobre doença mental, saúde mental, insanidade ou defesa. Talvez ela tenha surtado, apesar de normalmente ser racional e sã. E algo nela quebrou porque ela teve um flashback da infância quando a mãe dela a abusava. Você usava certas palavras, estou inventando isso, não é acusação. Mas a mãe dela costumava dizer, não, querida, se você não comer seu biscoito de chocolate, você sabe o que vamos fazer com você. Ela repetiu as palavras, causando recaída imediata. Esse tipo de coisa só faria sentido para mim se houvesse um motivo. Fiz isso porque achei que estava em perigo. Porque quando era jovem, sua mãe era mais forte e poderosa. E se ela voltasse a ser aquela garotinha vítima? Mas, de novo, não sabemos nada disso. Não, acho que já teríamos ouvido algo, né? Tipo que ela tinha esse relacionamento ruim. Mas até agora, você está certo, Chris. Nada de ruim para saber sobre a mãe, sabe? Nada de ruim para saber sobre a Ré. Quero dizer, então, qual é a história e, sabe, a única? Eu não quero dizer agradável, porque não é agradável. A única coisa interessante para mim, se eu fosse o advogado dela, seria meio que ver qual é a verdadeira história. Como advogado dela, talvez só eu ouça a verdadeira história. Então isso seria interessante. E aí a questão é, como vamos apresentar essa história se for uma defesa? Sempre acho fascinante imaginar se esse caso fosse a julgamento. E, novamente, ela é a única pessoa que sabe exatamente o que aconteceu. E eu tenho certeza de que há clientes com quem você já se encontrou que vão, sabe, te contar um pouco da verdade, a versão deles da verdade, mas ainda é preciso descobrir exatamente. A mente é algo interessante? Coisa, sabe? História revisionista. A gente fala sobre isso o tempo todo. Sem dúvida. Acho que nesse caso, a mãe dela aparecia, segundo as pessoas, uma senhora doce. Ela tem 81 anos e estava na cama, o que pode ser importante. Ela foi encontrada na cama pelas autoridades, então você tem essa mulher de 81 anos, sabe? A imagem que as pessoas de fora tinham dela. E vamos ver se mais informações aparecem, e ela foi esfaqueada várias vezes. E aí, você tem o suspeito, que tem 47 anos, o que é uma diferença de idade enorme nesses casos. Como isso aparece, né? Mesmo que você veja os prós e contras. Não quero usar referência esportiva, pois não é o caso. É muito mais sério do que isso, mas os prós e contras, talvez evidências forenses. E isso pode ser algo que ajude o réu nesse caso. Vamos ver. Mas aí chega na questão de como você precisa se defender contra uma mulher de 81 anos que está na cama. Quero dizer, com que frequência esse tipo de coisa superficial influencia um júri? E isso pode ser a diferença entre essa mulher sair livre ou passar o resto da vida na prisão. Não me importo com a analogia esportiva, acho boa, mas precisa de uma defesa melhor. Ela precisa de mais linebackers e jogadores de linha defensiva fortes. Talvez outra testemunha diga, sim, mãe, chamamos ela de vovó porque tem mais de 80 anos. Mas a vítima realmente tinha essa tendência de fazer certas coisas ou de ameaçar. Você sabia que ela iria revelar esse conhecimento interno e entregar provas desses crimes do réu às autoridades? Mas você precisa de outra defesa além do que já sabemos. Eles estavam sozinhos lá. Ela foi esfaqueada e o réu saiu dizendo, chame a polícia, eu precisei fazer isso. Isso significa que foi ela quem fez. Por que ela fez isso? Você tem, além de qualquer dúvida razoável, que ela fez isso intencionalmente? Pelo que vemos, não sei se você tem isso. Se eu fosse a defesa, queria mais. Isso faz parecer que minha cliente era normal, racional, sabe, uma pessoa decente. E ela tinha um motivo para acreditar que sua vida estava em perigo. E aqui está o motivo. Ainda não sabemos qual é. Ela pode contar, ou melhor ainda, se tivesse um irmão ou parente que viesse e dissesse sim. O mundo todo acha que isso é loucura, mas deixa eu te explicar por que não é loucura. Essa senhora de 80 ou 81 anos realmente fez essa ameaça e mantinha uma faca sob a cama sempre. E ela tem esse, sabe, flashback de quando foi abusada na infância. E ela sempre ameaçava isso. Se alguém dissesse X, Y, Z, preciso de outra versão, além da deles, para acreditar que ela é inocente. E aí tem a outra parte, que é, se tudo o que temos é o que temos agora, isso é suficiente para provar além de qualquer dúvida razoável.
No lado civil, com certeza. Vai ser questão de indenização. Vai haver um processo em que, você sabe, a vítima, quero dizer, o réu matou a vítima. Mas por quê? Foi intencional? Foi ou não legítima defesa? Essa é difícil. Mesmo em um assassinato em que você conhece a vítima. Anita Averes. Ela não está mais entre nós e não pode processar. Mas eu pensaria no marido dela, que é o padrasto da Andy Mock. Eu penso nos familiares, nos parentes mais próximos dessa vítima, no dano que foi causado a eles, porque a mãe deles foi tirada antes da hora. Eles podem processar alguém nesse caso? Quero dizer, como isso funciona em relação a quantos membros da família estendida, sabe? A família imediata, a família estendida, pessoas que a conheciam. Quem pode participar? No lado civil? Sim, o cônjuge tem o primeiro direito. E, sabe, a linguagem civil para assassinato é homicídio. Seja homicídio intencional, civil ou culposo, alguém matou outra pessoa acidentalmente, como em um acidente de carro. Sabe, você não tinha a intenção de matar alguém, mas é o que chamamos de ato ilícito, certo? É um erro civil. É crime e erro civil. Muitas seguradoras, se houver seguro, não cobrem atos intencionais. Não posso só fazer um seguro pedindo cobertura se eu matar um familiar, não concedem isso. Se eu ferir ou matar alguém acidentalmente ou deixar minha varanda perigosa e alguém se machucar ou morrer, é para isso que serve o seguro. Então eles podem processar. A questão é, existe algum dinheiro ali mesmo assim? Especialmente quando tudo vai ser gasto com um advogado de defesa criminal, então é o cônjuge que tem o direito de processar. E novamente, se você conseguir que ela seja presa para sempre por acusação de assassinato, provavelmente não há muito motivo para processar. A menos que haja um pote de ouro, ou ela tenha ganhado na loteria, ou tenha muito dinheiro que você possa receber. Mas eu realmente gostaria de saber a declaração do cônjuge da vítima, ou quais são as opiniões dele. Ele ama essa criança. O réu? Há algo que gere simpatia? Ele sente compaixão pelo réu? Está afirmando isso? Ou ela estava assustada por um motivo, ou tem uma doença mental que justificou sua atitude. Ou ele está 100% certo de que não faz ideia do porquê ela fez isso. Ela precisa passar o resto da vida atrás das grades. A atitude dele pode refletir ou não no depoimento como testemunha. Ele pode não ser uma testemunha, mas certamente está se comunicando com os promotores e eles querem saber qual é a posição dele, qual é a perspectiva dele. Porque ele é, como você disse, o parente mais próximo. Bem, e só voltando um pouco pro autodefesa, parte disso. E quando estamos decidindo se a vida de alguém vai ser passar o resto da vida na prisão. Ela é a única testemunha, e não sabemos se diz a verdade ou se foi autodefesa. Haverá muitas provas forenses. Se eles tinham um relacionamento ruim, sabe? Meio volátil. Se alguém tem um relacionamento volátil com outra pessoa, talvez eles tenham tido problemas no passado. Eles tiveram discussões, e eu estou perguntando isso de forma geral. Eles discutiram no Dia de Ação de Graças do ano passado. Tipo, isso ainda não é naquele momento dentro da casa em que alguém fez algo, outra pessoa fez outra coisa e alguém acaba morto. Quanto esse relacionamento anterior influencia para determinar se isso foi legítima defesa ou não. Eu não argumentaria isso se eu fosse a defesa, certo? Se é isso que você tem. E pode ser de outro jeito também. Outro exemplo, Chris, pode ser quando a vítima, a mãe, sabia que a filha tinha traído um amante, ou tinha sido infiel, ou tinha feito algo errado. Teria que lidar com as consequências, se divorciar ou devolver o dinheiro roubado. Eles disseram, querida, estou envelhecendo e quero me redimir antes de morrer. Vou chamar as autoridades e avisar que você fez X, Y e Z. E então o réu pensa, esse é o fim da minha vida. Vou acabar na cadeia ou vou ser morto. Quando meu amante descobrir que o traí de novo, nada disso será legítima defesa ou desculpa. Legítima defesa tem que ser no momento. Você acha que vai morrer, ou ser permanentemente ferido, ou seriamente machucado? Se alguém ameaça te machucar, reaja com a mesma intensidade. Se for quebrar sua perna, quebre a dele. Se for te matar, mate-o antes. Você precisa fazer o possível para salvar sua vida naquele instante. Não porque alguém está planejando fazer algo no futuro, o que talvez seja mais. Seria mais lógico se ela pensasse assim. Porque como uma mulher de 80, 81 anos pode ameaçar causar dano físico imediato a uma mulher de 47 anos? É mais difícil de aceitar, mas ainda possível. Certo? E ela estava na cama. As múltiplas facadas, a ligação para o 911
tem muita coisa aí. Vai ser interessante ver o que acontecerá. Sei que Andy Mock estará no tribunal na próxima semana e continuaremos acompanhando o caso. Randy Kessler, ótimo ter você no Law and Crime. Obrigado por comentar. Obrigado, Chris. Angeline Mock está sendo mantida sob fiança de $1 milhão. Essa é uma história que vamos acompanhar de perto enquanto continua, mas por hoje é só. Neste episódio do caso pela Law and Crime, inscreva-se no nosso YouTube e Spotify. Sou Chris Stewart. Nos vemos na próxima vez.